Olá, tudo bem? Este é o MC Repórter, um telejornal produzido pelos alunos de jornalismo da Universidade de Mogi das Cruzes. Confira os destaques desta edição. Especialista alerta para a importância do diagnóstico precoce e prevenção do câncer de próstata. Casarão do Carmo promove a cultura em Mogi com encontros literários. Saúde. Veja de que maneira o fone de ouvido pode trazer problemas para a audição. Emoção nas alturas, voo livre, o esporte radical que está conquistando adeptos aqui na região. Descubra como a tecnologia pode influenciar a vida de crianças e adolescentes. Arte de rua. Grafite é destaque no Alto Tietê. É agora no MC Repórter. Segundo o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, estima-se que só no ano passado surgiram mais de 61 mil novos casos de câncer de próstata. E o assunto é sério. Eu mesma conversei com um especialista para tirar todas as dúvidas e entender como os homens podem se prevenir da doença. Confira. Depois do Outubro Rosa é a vez do Novembro Azul. O mês é um alerta para a saúde dos homens. Nessa época, geralmente é intensificado as campanhas contra o câncer de próstata. Mas essa doença merece a atenção dos homens o ano inteiro. O câncer de próstata é o segundo mais frequente nos homens de acordo com o INCA, Instituto Nacional do Câncer. A próstata é a glândula que produz o líquido que ajuda o espermatozoide a sobreviver dentro da vagina. E essa doença pode mostrar alguns sintomas. Na próstata você vai ter, além da frequência urinária, de a pessoa urinar várias vezes, você tem às vezes sangramento. Mas isso não quer dizer que a pessoa tenha câncer de próstata. Isso quer dizer que alguma coisa está alterada. Câncer de próstata tem 90% de cura se é diagnosticado no estágio inicial. Por isso, os exames de rotina são indispensáveis, principalmente para um grupo da população. Normalmente, a partir dos 45 anos. Se a pessoa na família tem algum parente próximo que teve câncer de próstata, a partir dos 40 anos. Na pessoa que tenha familiares que teve câncer de próstata, a gente recomenda até que se faça o PSA 2 vezes por ano. Muitos homens têm medo de realizar o exame de toque, apesar de existirem outros exames que podem identificar o câncer de próstata, como o PSA, que é feito por meio de coleta de sangue. O exame de toque continua sendo o principal responsável por descobrir a doença. Então, por que a gente faz um toque prostático? Porque quando você toca, você vai sentir se tem algum nódulo, alguma área mais endurecida que a gente suspeita que tenha ali um câncer. Alguns desses tumores podem crescer de forma rápida, espalhando para outros órgãos, e por isso é tão importante a prevenção. A prevenção para que você faça primeiro, para você diagnosticar. E segundo, para você ter um tratamento na época certa, né, de fazer o tratamento. Né? Então, você tem condições de ter um atendimento, né, que seja o ideal. Né? Amantes da literatura, fiquem atentos, porque o Casarão do Carmo abre as portas todas as terças-feiras para realizar encontros literários com muito estudo, palestras, saraus e lançamentos de livros. Eu mesma estive lá e mostro para vocês um pouco dessa atividade cultural. Acompanhe! O Casarão do Carmo em Mogi das Cruzes proporciona semanalmente as terças literárias, que são encontros organizados pelo Entremeio Literário para reunir escritores, artistas e amantes da literatura. A produtora cultural Carla Pozo fala sobre como o projeto começou. Então, teve um concurso na cidade de poesia e o objetivo era só o lançamento do livro. E nas terças-feiras tinham as reuniões para premiar a melhor performance. Por conta dessas reuniões, a gente foi se conhecendo, né? E quando acabou o concurso, era para não ter mais as terças. Daí o grupo se uniu e decidiu que o projeto continuaria. E hoje tem 10 anos. A produtora ainda explica como funcionam esses encontros.
Geralmente as reuniões são em rodas, as pessoas chegam, vão perceber a rotina, né, que fala um de cada vez, não precisa pedir permissão para vir, é um espaço aberto para todas as idades, a única coisa que precisa é ter vontade de estar com a gente. Quem vai até o local encontra saraus, estudo, lançamento de livro e muita poesia. Grito de crioulo. Eu nasci crioulo de cor, desejado e ao mesmo tempo odiado, sofrido, escravizado. Nada pelos homens bons. Os tais da sociedade matavam-nos como animal encurralado, burro de carga. Só se valia quando era novo, quando era velho e descartado. Acabou-se a escravidão, mas ainda o preconceito enraizado. Para a escritora Miriam Amélia, escrever vai muito além do que uma simples atividade. Tem um amigo nosso que fala, eu escrevo para não morrer. E eu acho bonito isso, né? E é bem por aí mesmo, a gente escreve, a gente cria para a gente continuar nativa e estar aí vivendo dia a dia. O professor Raimundo Rodrigues fala sobre a importância do evento para quem é amante da literatura. Esse evento é importante para nós, para mim e para o público que gosta de literatura e para as pessoas que gostam de produzir literatura, porque é uma oportunidade que nós temos para a divulgação dessa arte. Muitas pessoas gostariam de poder colaborar, né, poder produzir literatura, e esse evento ele proporciona isso, a oportunidade para nós tanto produzirmos a literatura como também para consumirmos a literatura, e também como é uma antologia, né, como se trata de uma antologia mais uma, nós podemos, além de mostrar os nossos trabalhos, também poder aproveitar o trabalho dos nossos colegas que publicam conosco. Aqueles que desejam conhecer um pouco mais sobre o projeto, o encontro acontece todas as terças-feiras, a partir das 19 horas, no Casarão do Carmo, localizado na rua José Bonifácio, número 516, no centro da cidade. Quem é que não gosta de ouvir uma boa música, colocar os fones de ouvidos, relaxar e se distrair? Pois é, Daiane. E para que a audição permaneça sempre saudável, é preciso tomar alguns cuidados, principalmente com o volume desses fones, porque eles podem gerar graves consequências. Confira na reportagem de Evelyn Alves. Andando pelas ruas, não é difícil encontrar pessoas com fones de ouvido. Mas, será que elas sabem qual o volume certo para escutar música? No máximo. Uns 5 minutos, nem isso, porque dia de semana geralmente eu trabalho, então nem dá tempo, mais ou menos. Acho que no volume 10, não, por aí. No último. Quando eu venho trabalhar e na hora de almoço só. Sempre que eu tô na rua eu tô de fone de ouvido e em casa eu escuto normal, sem fone. Num volume suficiente que eu não consiga ouvir o barulho que tá em volta, para não atrapalhar a música que tá rolando, mas não no último volume, um pouco mais da metade da capacidade do celular. Os fones de ouvido são os preferidos entre os jovens e adolescentes, para que possam ouvir suas músicas em alto e bom som sem incomodar ninguém. Mas enquanto ao ouvido, quais as consequências que os fones podem trazer? A fonoaudióloga Karina Kai alerta sobre os perigos do uso de fones de ouvido e exposição excessiva ao barulho intenso. O uso dos fones de ouvido é uma das principais causas de alteração auditiva em jovens. Além disso, a gente tem que pensar que os jovens também estão expostos a balada, bar, a exposição a volume intenso. Junto com o tempo de exposição, isso são fatores que contribuem para a perda auditiva permanente. Antes da perda auditiva permanente, tem a perda auditiva temporária. Então, tem que tomar cuidado com o tempo de exposição que fica, porque ao longo do tempo vai prejudicando as células do ouvido. No Brasil, a lei estabelece como volume máximo permitido 85 decibéis, mas vários aparelhos que circulam no país passam de 120, causando danos ao ouvido. Devemos ficar atentos aos primeiros sintomas. Os primeiros sintomas, na verdade, é a sensação de zumbido, sensação de ouvido tampado, diminuição da audição. Então, aumentar a televisão, pedir para repetir. Geralmente, as pessoas que têm perda auditiva, elas não vão lá fazer um exame auditivo, então elas relatam que elas escutam, mas não entendem. Então isso já é um sinal de que tem alguma coisa alterada, né? E então é preciso estar prestando atenção, tentar fazer um check-up auditivo, pelo menos uma vez por ano, para ver, né, como é que está assim a sua audição.
A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 28 milhões de brasileiros apresentam zumbidos no ouvido. O estudo aponta que os jovens são os mais afetados. A fonoaudióloga explica que os danos causados ao ouvido são irreversíveis e dá dicas de como se prevenir de problemas futuros. Infelizmente, a perda auditiva provocada pelo ruído, pelo volume alto, não tem cura ainda. O tratamento é a prevenção. Então, a pessoa tem que ter a consciência de escutar em volume mais baixo. Interessante é pensar no tipo de fone de ouvido, porque o fone de ouvido que vai dentro do ouvido, ele acaba prejudicando mais que o fone auditivo externo, porque ele fica muito próximo da membrana do tímpano. Então, assim, evitar também o compartilhamento desses fones, porque se a pessoa tem uma inflamação, ela pode passar para outra. Durante também, se você estiver escutando no trem, evitar de aumentar, porque a tendência é essa, se você estiver dentro do trem ou do ônibus, a tendência é aumentar, você não querer escutar o barulho externo, querer escutar a sua música e aumentar o fone, então tem que tomar muito cuidado nesses ambientes. O voo livre é um esporte radical que está conquistando a população do Alto Tietê. Em Mogi das Cruzes, o Pico do Urubu é o local ideal para quem deseja se aventurar. O repórter Pablo Januário foi até lá para conhecer essa tendência. Confira. O paraglider, ou então parapente, é um esporte radical que ganhou fama no Brasil na década de 80. Seu objetivo consiste em voar utilizando um equipamento parecido com um paraquedas, que te permite planar e aproveitar toda a paisagem. E é nesse belo cenário que o voo livre acontece. São 1.140 metros de pura adrenalina, onde o céu é o limite. Aquilo que era um sonho de infância apenas visto nos desenhos animados, voar passou a ser rotina na vida de Assuero Gomes Monteiro. Cara, eu sempre tive sonho de voar, né? Desde de adolescente, de criança, eu já sonhava em voar. Piloto de parapente há 5 anos, Assuero destaca as sensações que sente quando está em meio às nuvens. Difícil até de explicar, viu? É uma sensação boa. Às vezes até um pouco de solidão, porque você está perdido no céu sozinho, né? Mas é muito difícil de explicar a sensação, só sei que é muito boa, cara, é muito bom. Uma vez que você voa, você quer sempre voar. Sonho para uns e pesadelo para outros. Muitas vezes o maior vilão na hora do voo livre pode ser o medo. É o que destaca o mecânico Felipe de Oliveira. É muita adrenalina, né? Você acabar voando aí, dá um negócio no coração, né? Mas sempre tive vontade de voar, sim. O Washington Tavares é o presidente do Mogi Clube de Voo Livre e dá algumas dicas para quem deseja perder o medo de voar. Super tranquilo, a gente decola no Pico do Urubu aqui, sem estresse nenhum, decola de boa e pousa sossegado. O passageiro só vai curtir o voo, quem vai dominar o parapente é o piloto. Pode ficar sossegado, pode vir voar. Ele também explica como funciona todo o processo de aprendizagem de voo para quem quer um dia estar nas alturas. Inicia no voo treinamento solo e depois vai para o morrinho, começa a fazer uns voos muito curtos, voinho de morro de 10, 15, 20 metros. Aí depois de vários voos ele vai para o litoral com o instrutor, ele faz um voo no litoral, que é um voo mais tranquilo, um voo que não é turbulento no litoral. E daí depois o instrutor ele forma o aluno aqui no Pico do Urubu. Depois de uns 6 meses, ele forma aqui no Pico do Urubu, ele faz um voo direto, vai decolagem e pouso, e faz em média de 15 voos, decolagem e pouso, só no Pico do Urubu, decola e pousa, pela manhã ou final de tarde. Porque entre meio-dia até umas 4 da tarde é um horário que tem muita térmica, onde o sol está catando, então é muito turbulento. Aí é onde o piloto decola, ganha altura e faz o voo de cross-country, que é decolar e pousar em outra cidade. Que a gente tem muito aqui no Pico do Urubu é decolar e pousar no litoral. E para quem deseja se aventurar na onda do paraglider, o Washington explica como. Então, a gente tem uma página no Facebook, que é o Free Fly. A gente tem o Mogi Clube de Voo Livre também, uma página no Facebook. Pode vir aqui no Pico do Urubu, procurar tanto eu, Washington, tanto a Maísa, entendeu? Que somos da diretoria. A gente vai receber vocês com toda a atenção e carinho que a gente puder. Nosso telejornal faz um rápido intervalo, mas voltamos logo. Até já!
muito feliz com seu dono João. Mesmo assim, tinha um sonho peculiar. Ele queria viver de cantar. Nos palcos, teatros, em todo lugar. Porém, destino infeliz, seu dono João cantar nunca quis. Então, o pobre pulmão teve de se conformar. O tempo se pôs a passar. Um dia João adoeceu. E que azar! O cérebro cedeu. Não havia nada a se fazer. Os médicos vieram acolher. E a família estava certa. Pensaram de cabeça aberta e optaram pela doação. E mal sabia o pulmão que espalharia o amor de João. E com essas palavras que aqui ponho, o pulmão realiza seu sonho. Foi colocado no corpo de Adriano, o melhor da ópera, o melhor soprano. E assim, nos teatros e palcos, cantava bem alto e de orgulho se enchia quando os aplausos ouvia. Olá, eu sou a Escada e esse é o meu Draw My Life. Basicamente, eu te ajudo a subir e descer entre os andares e tenho muito orgulho da minha função. Apesar disso, muitas pessoas ainda não me usam de forma correta e causam uma baita confusão, por isso vou dar algumas dicas. Se você não estiver com pressa na escada rolante, a minha prima, fique à direita. As pessoas com mais pressa vão agradecer e não custa nada você fazer uma gentileza, né? E se estiver com uma criança, a coloque na sua frente. Quando estiver na escada fixa, use sempre o seu lado direito. Assim fica mais cômodo subir e descer e ninguém dá aquele encontrão chato. Ah, e eu não sou banco não, viu? Então nada de sentar em meus degraus, por onde as pessoas sobem e descem. E sempre use o meu corrimão. Eu sou muito útil quando me usam da forma certa. Imagine um mundo sem escadas. Ai, meu santo degrau. Que a tecnologia faz parte do cotidiano da maioria da população, não há quem duvide, mas você sabia que ela pode ser prejudicial principalmente para crianças e adolescentes? Os jogos virtuais, o uso excessivo das redes sociais, além de passar muitas horas em frente ao videogame, estão entre os principais problemas. A repórter Amanda Mantovani explica tudo pra gente. Confira. O exagero no uso da tecnologia pode trazer sérios riscos à vida social. No caso de crianças e jovens, pode até mesmo prejudicar o rendimento escolar. Luiz Felipe passa grande parte do dia conectado aos meios tecnológicos. Quando não está no videogame, está nas redes sociais, assim como Davi e Jennifer. Perguntamos qual o tempo gasto por dia com jogos e internet. Umas 17 horas por dia jogando. Umas 4 horas. Umas 10 horas, 7 por aí. E se o assunto é dividir o tempo para atividades escolares, os três concordam que é muito difícil. Eu não ligo muito para atividade escolar. Mas eu faço, mas só que na escola eu tento fazer mais na escola. Na escola, quando eu tô na escola eu faço a lição. Quando eu termino eu já vou pro celular. Eu deixo para fazer as atividades na escola mesmo, porque em casa não. Já fico muito no videogame. A mãe de Luiz Felipe conta que se preocupa com o filho que acaba deixando de lado a sua vida social para jogar videogame.
Não só no desempenho escolar, eu acho que ficando muito tempo virtual, ou no jogo, ou nas redes sociais, eles acabam esquecendo que tem uma vida social lá fora e se fecham muito no individualismo. Mesmo que eu esteja à distância, às vezes eu monitoro, eu interajo com ele no jogo, pergunto qual tipo de jogo, fico prestando atenção de longe o que ele está fazendo, quando está na rede social ou no celular também, eu fico prestando atenção, o que ele está mexendo, eu passo, observo, porque eu acho que isso é importante, as mães têm que prestar atenção. A psicóloga Maria da Glória explica que as crianças são prejudicadas com o uso excessivo da tecnologia. Por isso, o monitoramento dos pais é de extrema importância. A gente observa que os dispositivos eletrônicos, eles produzem estímulo que prende a atenção da criança. Não só da criança, mas do adulto também. Mas em relação às crianças, elas são mais prejudicadas pelo fato de estar em fase de desenvolvimento. A primeira dica que eu dou para os pais de algumas crianças é o seguinte: é sempre não disponibilizar o computador, né, fora do alcance da visão deles. Né? O melhor lugar para o computador com internet ficar é na sala, onde os pais possam estar vendo, possam estar monitorando. Depois criar senha também, que evite que essas crianças venham entrar em sites, né, que não seja adequado para a idade deles. Aqueles desenhos que muitas vezes estão espalhados pelos muros da cidade são conhecidos como grafite. A arte que dominou o centro urbano e deixa o dia de quem passa por ali um pouco mais colorido. Conheça mais sobre o grafite na reportagem de Gabriela Souza. O grafite é a manifestação artística em lugares públicos. Existe relato dessa arte desde o início do Império Romano, mas o grafite, como conhecemos, surgiu em 1970 lá em Nova York, nos Estados Unidos, chegando no Brasil no final da década, onde ganhou novas técnicas e hoje o grafite brasileiro é reconhecido no mundo inteiro. Flávio Nolasco é um grafiteiro mogiano que usa o grafite para evangelizar as pessoas. A sua história de vida é sua maior inspiração. Comecei em 98, na verdade, chegou em 2000 mais ou menos, eu já não conseguia mais pintar direito, por causa da bebida e drogas, essas coisas. Quando me converti, eu achei um modo de usar minha arte para começar a evangelizar as pessoas. Hoje ele vive do grafite e desenha o seu rosto nos muros de Mogi das Cruzes e em outras cidades da região, inclusive em São Paulo. Cada um tem um personagem, eu falei, cara, não tem um personagem, eu sou um personagem. Então eu acabei usando a minha cara mesmo, porque todo mundo me conhecia e... Nessas fotos enviadas por Nolasco para a produção, é possível ver a semelhança do rosto do grafiteiro com as suas criações. O grafite possui várias classificações conforme as técnicas usadas pelos praticantes. E a pichação é uma delas, mas existe uma diferença. Hoje, o grafite, desde que é autorizado, ele é visto como uma arte. Diferentemente da pichação. A pichação não existe nenhuma regra que regulamenta. Né? A pichação ela é crime, tá? Então tanto o pichador quanto o grafiteiro, quando ele está em desacordo com a norma vigente, é previsto aí uma sanção penal de 3 a 1 ano de reclusão. O grafite faz parte da cultura urbana jovem e é usado para fazer críticas contra a sociedade e mostra principalmente a realidade das ruas. Com o aumento do desemprego no Brasil, muitas pessoas procuram por novas oportunidades de trabalho. O gerente regional do Sebrae fala sobre algumas alternativas para quem quer investir em um negócio. Confira na reportagem de Gabriela Souza. Salomão é comerciante e trabalha há 17 anos como microempreendedor individual, MEI, e nunca fez nenhum curso para ser empreendedor. Mas nem sempre foi assim. Ele já trabalhou com carteira assinada. Tive a oportunidade de ter uma microempresa sem resíduos, sem nada, e comecei a crescer até os 21 anos. Depois dos 21 anos eu comecei a trabalhar de empregado. Aí fui até uns 30 anos mais ou menos, depois voltei a trabalhar empresário com o CNPJ, que eu estou hoje. Mas só isso não é suficiente, é necessário ter capacitação. Só que na região do Alto Tietê existem aproximadamente 50 mil microempreendedores individuais. Em 8 anos, o número de microempreendedores superou o número de microempresas em todo o país. E você, sabe o que é ser um microempreendedor individual? Todo microempreendedor individual é aquela pessoa que tem uma atividade, quer dizer,
exerce uma atividade empreendedora, empresarial, a receita bruta anual não ultrapasse R$60 mil. A receita bruta anual a gente considera de janeiro, período de janeiro a dezembro. Um dos deveres dos MEIs é o pagamento de uma taxa que varia de R$ 45 a R$ 50. É só esse recolhimento mensal, né, que a gente fala que é o DASA, né? E anualmente ele tem que fazer a sua declaração, mas ele não paga para fazer a declaração e não paga a partir da declaração. E para quem quer montar o seu próprio negócio, o Sebrae tem um programa chamado Super MEI, que pode ajudar com orientações de forma gratuita. Para qualquer microempreendedor individual, da indústria, comércio ou serviços, que esteja ativo, né, evidentemente, né, que a sua empresa esteja lá funcionando direitinho, capacitação de gestão, que é o Sebrae que oferece, tanto na área de finanças quanto na área de marketing, e capacitação técnica. Há uma pré-inscrição, né? Os interessados podem procurar a gente aqui no Sebrae ou fazer a sua pré-inscrição pela internet. E essa edição do MC Repórter fica por aqui. Para assistir esse telejornal na íntegra, acesse facebook.com/UMC Repórter. Até a próxima. Até!